Vamos começar com cosmos, fatores fora do controle da Argentina. Olha a Cosmos. localização da Argentina. Quando a América do Sul se separou da África, ela seguiu por milhões de anos boiando que nem uma jangada gigante pro sentido oeste do planeta, até se chocar com uma placa tectônica do Tá, eu vou deixar ele falar, mas vamos acompanhar o raciocínio, olha só. Então quer dizer que a Argentina tá onde tá por causa do cosmos. O cosmos. Tipo assim, saca, os espanhóis na hora da colonização salpicaram ali uns colonos e caiu uns por ali e ali se criou a Argentina. Foi assim. Foi assim. Não sei, vamos ver o que ele vai dizer. Pacífico, chamada placa de Nazca, se Deus era o piloto dessa jangada. Naquela época ele ainda estava aprendendo a dirigir. Esse choque entre o lado oeste da América do Sul e essas placas do Pacífico Gerador de lero-lero, tá? Gerador de lero-lero, até agora. Já passou 5 minutos de vídeo do cara, gerador de lero-lero. Vamos lá. fizeram uma coisa tipo quando um tapete empurrado contra a sua parede de casa forma tipo uma elevaçãozinha, só que no caso de algo do tamanho de um continente, se transformou na maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes dividiu a América do Sul em dois lados. Os países que ficavam no lado leste da cordilheira, caso da Argentina e do Brasil, além da maioria dos países sul-americanos, e os países que ficam do lado oeste da cordilheira, no caso do Chile e do Peru. A Cordilheira dos Andes virou um muro que impede os países do lado leste de alcançarem a costa oeste do continente. E isso fez com que os países a leste da cordilheira orientassem suas navegações O que nos interessava aí? Era só dizer, olha, né? Você tem uma cordilheira nessa região da América do Sul que dificulta a utilização do oceano. Então, se usa o Oceano Atlântico. Pronto, não precisava de tudo isso, mas vamos lá, ele está enrolando para fazer um vídeo de meia hora. e o seu comércio exterior para o Oceano Atlântico, já que não tinham acesso ao Pacífico. E olha como a Argentina nasceu com a bunda virada para a Lua. A formação da cordilheira gerou uma série de nascentes que formou rios que atravessavam todo o continente no sentido oeste. Bacia do Rio do Prata, tá, é muito massa, né? Eu já sei onde ele quer chegar, mas eu vou deixar ele falar mais um pouquinho, porque olha o absurdo que ele está construindo. Ele está querendo dizer que isso é o cosmos, tá ligado? Ele está querendo dizer que é o cosmos. Olha, a Buenos Aires está ali onde está, porque assim, ó, eu vou adiantar aqui o serviço já para a galera. A colonização espanhola, gente, ela teve uma determinada estratégia de colonização. Por exemplo, aqui na América Portuguesa, a estratégia de ocupação portuguesa era o seguinte, ora, vamos doar terra e vamos construir fazenda, porque se nós estiver ocupando essa terra com fazendas, nós vamos estar ampliando os domínios portugueses na América. A coroa espanhola teve uma outra estratégia, que era de fundar cidades. Por quê? Porque eles já tinham um negócio pronto, que era o negócio do ouro. Os portugueses, quando chegam no Brasil, eles não encontram de cara o ouro. E para garantir a posse da terra, eles precisavam ocupar a terra, né? Por exemplo, vocês devem ter escutado falar já sobre a França Antártica, né? O que foi a França Antártica? Bom, tinha lá um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa de Roma, dizendo que as terras da América do Sul eram para ser divididas entre Portugal e Espanha. Mas e as nações que não são católicas? Por que teriam que obedecer a um tratado assinado pelo Papa? Aí é que tá, não tinham. Então, na verdade, o que garantiria a posse desses territórios seria a ocupação. Os espanhóis, quando chegam na América Central e depois se expandem para o restante da América do Sul, eles já encontram ouro. Então, eles desenvolvem a sua tática colonialista baseada na exploração do ouro. Então, eles fundaram cidades, tá, na região de Potosí, aproveitando a própria bacia do Rio do Prata para escoar esse ouro, fundando então essas cidades para servirem de entrepostos. O que eu estou querendo dizer com isso, minha gente? Eu estou querendo dizer com isso que não foi o cosmos que botou Buenos Aires ali, porque a Argentina ela se desenvolve a partir daquela província ali, que vai ser a província que mais cresce na época colonial. E por que ela é a que mais cresce? Por causa do cosmos? Porque eles saltearam os colonos e eles acabaram ali? Não, porque eles escolheram aquela região ali, por ser desembocadura do Rio do Prata. Então servia como uma ferramenta de escoamento da produção das minas de Potosí e também um canal de irrigação, de troca de mercadorias
para o conjunto das colônias espanholas na América do Sul que já trabalhavam em função da mineração. Então, veja, era uma estratégia que não forma, como se formou no Brasil, aquele tipo de economia baseada no latifúndio e na monocultura. Cria já, desde o princípio, uma economia mais dinâmica em volta do ouro e daquilo que toda a riqueza gerada a partir da extração do ouro e da prata, principalmente, podiam gerar. Sabe? Então, ele está dizendo assim, ó, olha só, a Argentina teve sorte. Todo esse argumento de toda essa primeira parte do vídeo dele é para dizer o seguinte, a Argentina teve sorte. Não, não foi sorte, não foi sorte. Foi escolhido, né, pela coroa espanhola, a partir da sua própria estratégia, né, de colonização, aquela região ali por suas características geográficas. Então, foi colocado ali um entreposto que vai ser a fundação de Buenos Aires. Para leste, saindo da cordilheira e indo até o Oceano Atlântico por uma saída chamada Rio de la Plata, localizada entre Buenos Aires e Montevideo. Parte desses rios formaram a bacia hidrográfica mais importante. E outra, Montevideo nem era a oposição a Buenos Aires, tá? Com o crescimento de Buenos Aires, eles vão fundar a cidade de Colônia, tá? A cidade de Colônia, na outra margem do Rio da Prata, em oposição a Buenos Aires, tá? Da América do Sul, a Bacia da Prata. E mais, esse conjunto de rios são largos o bastante para serem navegáveis. O que tudo isso significa? Olha, a navegação dos rios é uma alternativa barata para levar uma grande quantidade de mercadorias de um lugar para o outro, porque o combustível dos navios hidroviários é a própria corrente dos rios, que a natureza dá de graça. Então, eles escolhiam navios na época porque eles preferiam os navios aos aviões. Tipo assim, é uma redundância que o cara tá falando aí, né? É uma redundância, mas o que nos interessa aí é isso. Era uma região que irrigava o conjunto das colônias espanholas, tá? Que já trabalhavam em função da extração de metais preciosos. De mercadorias em cada navio de oeste para leste. E se um país tem a possibilidade de exportar produtos lá do interior para outros países do mesmo continente, até para outros continentes, isso por meio da navegação, esse país vai ter um mercado de consumo global. E por isso provavelmente vai ficar muito rico. Provavelmente. E é exatamente isso que aconteceu com a Argentina. Pelo menos por um tempo. Rios... Não dá para explicar o crescimento argentino só a partir disso, tá? Isso vai ter uma importância estratégica, tanto é que Buenos Aires cresce muito. Mas não é só isso, tá? Mais pra frente ele vai escutar o galo cantar, mas você não vai ver aonde. Como Tietê, Paraná e Canoas no Brasil, e outros como o Negro, Salado e Pilcomayo, se passaram por Uruguai, Paraguai e Bolívia. Todos eles juntam-se aos rios Uruguai e Paraná e desaguam no Rio de la Plata, na Argentina. O porto do Rio de la Plata é um lugar onde diversos navios comerciais entram e distribuem dali mercadorias para o resto do continente e do mundo. E onde chega muita coisa também e consegue ser distribuída para o interior da América do Sul. Enriquecendo a economia local. E foi exatamente o que aconteceu com Buenos Aires e Montevideo, que por isso viraram as capitais da Argentina e do Uruguai. Ainda tem mais, ó. Presta atenção. A Argentina também está numa região da América do Sul, conhecida como Cone Sul, que é esse cone formado no sul da América Latina. E essa região do Cone Sul tem um clima temperado, que é ideal para a economia voltada para, adivinha o quê? Agropecuária, que também, diga-se de passagem. Assim, ó, metade da Argentina não dá pra ter nada, gente. É frio pra caramba. O clima temperado não é assim em toda a Argentina. É uma parte. A Argentina é muito grande, de verdade, mas assim, isso não é bom. Quando você tem esse tipo de característica, você pode acabar sofrendo de doença holandesa, tá? Que faz que você fique dependente de um único tipo de produto ou de uma cesta muito restrita de produtos pela facilidade em produzir determinados produtos. Isso acaba atravancando o desenvolvimento. No livro do Eric Reinert, né, o Porquê os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, ele desenvolve uma tese muito bem desenvolvida, explicando a partir da origem da riqueza de algumas nações na Europa. E ele vai chegar à seguinte conclusão, ele vai dizer, olha, isso não é nem dele, tá? É até anterior, isso vai estar lá em Antônio Serra, segundo o que ele mesmo demonstra ali no livro, coisa lá do século XVI. Do tipo assim, quando uma região não tem uma facilidade para desenvolver um produto, seja lá um produto agrícola ou um produto como um minério de exportação, coisa assim,
inevitavelmente, essa região, para prosperar, ela vai desenvolver as artes, ou a indústria, ou a manufatura. E o desenvolvimento desse tipo de atividade econômica acaba desenvolvendo mais produtividade, porque quanto mais você desenvolve artes no sentido amplo da palavra, ou seja, tipos de profissões, tipos de coisas que são produzidas, você acaba criando cadeias que alimentam essa produção cada vez mais diversificada. Então você acaba oferecendo um produto com maior valor agregado que pode ser trocado com regiões que produzem, por exemplo, alimento. Então, essa explicação definitivamente não é uma boa explicação. Se a gente parar a pensar, onde é que o capitalismo surge? Ele surge onde vai haver maior desenvolvimento das artes, ou seja, dessas profissões mais variadas, da indústria, da manufatura. Vai surgir aonde? No norte da Itália, depois nos Países Baixos, ou seja, em lugares ruins para a agricultura, por exemplo. Pensa, o que eram os Países Baixos? Porra, era um banhado. Entende? É nesse sentido, essa dificuldade acaba ajudando de certa forma, pelo menos historicamente, ajudou de certa forma no desenvolvimento das nações. Então, na verdade, não é o que ele fala, assim, o oposto em relação a essa história de clima temperado. Até porque, gente, assim, ó, muito ruim atribuir desenvolvimento a clima, tá? Muito ruim. Determinismo geográfico na veia, uma coisa assim, preconceituosa, inclusive. É a principal atividade econômica da Argentina. Olha só. O clima temperado, ele pode aumentar até 30% o desempenho na produção de alimentos se comparado aos outros tipos de clima. Esse é o motivo pelo qual a região do Cone Sul com a Argentina, Chile e Uruguai é a responsável pela maior parte das exportações vindas de toda a América do Sul. E os países mais desenvolvidos do mundo também estão numa região de clima temperado. Os Estados Isso é determinismo geográfico na veia, tá, gente? Unidos e Europa estão no clima temperado acima do Trópico de Câncer e a Argentina abaixo do Trópico de Capricórnio. E repara, praticamente todos os países que são mais pobres no mundo, eles estão na região fora de clima temperado, que fica entre esses dois. Estão vendo? Isso aí é uma forma de racismo, gente. Assim, não tem outra forma de se referir a isso aí, porque não tem como você justificar, sabe? Não tem correlação, porque cada país dessa faixa aí, de países subdesenvolvidos, tem a sua própria história, tem a sua própria razão para o seu subdesenvolvimento, né? E o clima, com certeza, não é aquilo que explica essa condição. Os trópicos. Então, a Argentina nasceu, ou não nasceu com a bunda virada para a lua, mas tudo isso é cosmos. Fatores com os quais a Argentina foi simplesmente abençoada. Entendeu? Foi abençoada. Não foi uma estratégia espanhola de colonização fundar uma cidade ali, porque era a desembocadura do Rio da Prata, então eles já sabiam disso. Não, foi o cosmos.